Olá, seja bem-vindo ao canal OpenGIS, meu nome é Ulisses, eu sou o produtor de conteúdo do canal. Se você ainda não tiver inscrito, clique aí no botão de se inscrever que a gente tem muito conteúdo de qualidade para você. No vídeo de hoje a gente vai trabalhar um tema bastante explorado na comunidade científica. É a vulnerabilidade à perda de solo ou fragilidade, do ambiente. Eu vou fazer uma apresentação bem rápida para que a gente entenda o processo que a gente vai fazer no QGIS, para que a gente entenda o que é que está por trás do que a gente vai construir, do produto que a gente vai consolidar no QGIS. Então, a fragilidade potencial natural, que é o produto que a gente vai ter hoje nesse trabalho, ela é resultante da análise integrada de 5 atributos: a geomorfologia, a geologia, solos, vegetação e clima. E aí a integração desses fatores vai me gerar a minha vulnerabilidade. Então, como é que eu vou calcular? Eu vou calcular a média aritmética desses 5 fatores que vai resultar na minha vulnerabilidade. Essa vulnerabilidade ela é dividida em graus. Então o autor ele propôs basicamente 5 faixas de vulnerabilidade, que varia desde um ambiente estável até o ambiente mais vulnerável. Esse quadro aqui, esse que a gente está visualizando aqui, vai ser o quadro que a gente vai utilizar para reclassificar o nosso dado quando a gente tiver como resultante o mapa de vulnerabilidade. Então o autor, no seu trabalho, o Crepani, ele propôs 21 unidades de paisagem. Esse trabalho originalmente se propôs a subsidiar o zoneamento ecológico e econômico da Amazônia, então ele foi aplicado para lá. Como eu falei, ele trabalha com a média desses 5 fatores que a gente citou. Há críticas a esse trabalho, mas ele tem muitos méritos, é um trabalho muito utilizado. Então essa tabela aqui, esse quadro aqui, ele mostra os graus de vulnerabilidade detalhado nas 21 unidades de paisagem, e aquele quadro anterior ele mostra de forma sintetizada. Todas as paletas de classificação eu vou disponibilizar aqui na descrição do vídeo em um link para uma pasta onde você vai poder utilizar na prática do nosso vídeo. Então vamos seguir aqui. Para eu trabalhar o fator geomorfologia, eu vou precisar construir algumas variáveis. Dentro do modelo proposto pelo Crepani, a geomorfologia ela estabelece essa escala de vulnerabilidade a partir de índices morfométricos do terreno, que são a dissecação do relevo pela drenagem, a amplitude altimétrica e a declividade. Geomorfologia, representada aqui pela letra R, ela é a média aritmética dessas 3 variáveis. Se você quiser aprender a como construir essas 2 variáveis aqui, a dissecação do relevo pela drenagem e a amplitude altimétrica, aqui em cima no vídeo vai aparecer um link onde eu tenho um vídeo que ensino a você construir essa variável. Então, nessa nossa prática, nós já teremos essas 2 variáveis construídas. Então, eu sugiro que você aponte para o vídeo, construa suas variáveis e volte para dar seguimento ao trabalho. Quanto à declividade, que também compõe o fator geomorfologia, a gente vai fazer a reclassificação com base nessa tabela, sendo que a declividade vai ser trabalhada em porcentagem. Também vou disponibilizar na pasta um arquivo TXT para que a gente use como reclassificação, para que você não tenha tanto trabalho em digitar todos esses valores. Quanto aos solos, no modelo, o solo ele vai ter também uma escala de vulnerabilidade de 1 a 3. Você vai construir
o seu arquivo vetorial, lançando esses valores que você está vendo aqui nessa coluna na sua tabela de atributos do seu dado. Então, se a sua área de estudo for composta por AgiSolo, LuviSolo e GladeSolo, você cria uma coluna e para tudo que for AgiSolo, você atribui valor 2. Tudo que for LuviSolo, você atribui valor 2. Tudo que for GladeSolo, você atribui valor 3. Para a geologia é a mesma sistemática. Para a vegetação, da mesma forma. Com relação à pluviosidade, a gente vai calcular a intensidade pluviométrica, que é calculada a partir da precipitação média anual dividido pelo número de dias com chuva, dividido por 30. E aí essa intensidade pluviométrica, ela vai ser classificada também de acordo com o seu grau de vulnerabilidade. Então, quanto menor a intensidade pluviométrica, menor a vulnerabilidade, ou seja, menor na perspectiva da chuva, menor o potencial de causar erosão. Para calcular o índice, a intensidade pluviométrica, eu utilizei esse trabalho aqui, que eu também vou deixar disponível, e aí vocês, lendo esse trabalho, vão conseguir entender o mecanismo de cálculo, que eu já vou trabalhar com a planilha pronta, né, com a planilha calculada. E por fim, eu mostro aqui basicamente os dois produtos que a gente vai apresentar, que é a fragilidade potencial, que ela está associada à potencialidade natural dos ambientes, né, no caso em que não há ação antrópica, e a fragilidade emergencial, que está associada à relação entre essa fragilidade potencial e os usos que são dados no ambiente. Então, quanto mais agressivos os usos, maior será essa fragilidade que é resultante dessa intervenção. Então, vamos para o QGIS. Então, pessoal, aqui no QGIS eu já tenho os meus dados abertos, né? Eu tento organizar os meus dados criando grupos, né, para eu separá-los, né, para eu organizá-los e ter uma ideia da disposição que eles têm. Pelo menos comigo, se eu misturar muito, eu termino me perdendo nos dados. Então eu tenho algumas imagens e alguns shapes aqui para servir como base, né, para o meu mapa, como fundo para o meu mapa. A região que eu vou trabalhar, ela se localiza no sul do Ceará. É um município chamado Crato, ele se localiza já na divisa com Pernambuco e boa parte dele está assentada aqui sobre a Chapada do Araripe, né? Uma grande área de proteção ambiental gerida pelo ICMBio e bastante conservada. Aqui a vegetação predominante é de Mata Atlântica, né? Vegetação associada à Mata Atlântica, são chamados enclaves subúmidos. E aqui embaixo a gente tem vegetação tipicamente de caatinga, né? Com um clima semiárido mesmo. Os dados que nós vamos trabalhar, como a gente viu na apresentação, para a fragilidade potencial, vai ser solo, geologia, vegetação, clima e geomorfologia, que é formado pela amplitude altimétrica, pela amplitude interfluvial e pela declividade, na metodologia que a gente está trabalhando aqui. Nesse momento, a gente vai criar os fatores uso e cobertura, solos, geologia e vegetação. Para isso, a gente vai utilizar a ferramenta conversão de vetor para raster. Mas antes eu queria acessar aqui a tabela de atributos, só para mostrar como é que a gente confeccionou, né, o material que vai servir como base para cálculo dos fatores que vão compor a vulnerabilidade. Então, como você vê aqui, a gente tem uma coluna chamada vulnerabilidade,
Esses valores aqui, conforme eu apresentei no início do vídeo, são valores que já são trazidos pelo autor, então o seu trabalho é só pegar o seu shape de solos, por exemplo, de uso e ocupação, ou de geologia, de vegetação, e procurar no material, na literatura. Existem diversos materiais que trazem esses valores, então você vai procurar na literatura quais são os valores de vulnerabilidade que são aplicáveis ao seu tipo, né? No caso aqui, solo. Então, para esse tipo de solo, o autor atribui um valor de vulnerabilidade 2. Então, vai desde o valor mais baixo, que é 1, até o valor mais alto, que é 3. Procedimento para criar essa coluna. Coloco o meu dado em modo de edição e clico aqui em criar novo campo. Aqui eu dou um nome para o meu campo. Aqui eu escolho o tipo de número que eu quero trabalhar. Você vai escolher número decimal real. Insere um comprimento. Aqui o tamanho, né, do seu número, né, a quantidade de dígitos que ele vai ter. E aqui é a precisão do seu dado, que é o número máximo de dígitos após a casa decimal. E aí você dá OK, vai gerar uma coluna dessa e você insere os valores. Tira do modo de edição e salva. Então vamos fazer a conversão aqui. Eu acesso o raster, converter de vetor para raster. Aqui eu escolho meu dado de solo, escolho a coluna vulnerabilidade que eu criei na construção do meu dado. Aqui em unidades de tamanho de saída eu escolho unidades georreferenciadas, insiro a resolução do meu dado, eu vou trabalhar com 30 metros e na minha extensão de saída eu vou escolher a camada da minha área de estudo e dou OK. Escolho o destino para salvar o meu dado, venho aqui nesses 3 pontinhos e clico em salvar no arquivo. Vou atribuir a ele a letra S de solos. Vou mudar aqui de VRT para TIFF e executo. E aí ele gera o meu fator S, fator solo, como você pode ver aqui, variando do mais estável para o mais vulnerável. Eu não vou fechar aqui essa caixinha, porque agora eu só vou substituir o vetor. Agora eu vou trabalhar com geologia, escolho o campo vulnerabilidade, mantenho o padrão todos os demais campos e troco aqui o nome do arquivo, que agora eu vou chamar de R. Você pode dar o nome que você achar melhor, inclusive o nome geologia, é lógico. E executo, ele vai gerar o meu fator R, volta aqui, agora eu escolho o meu dado de vegetação, escolho a coluna vulnerabilidade, deixo tudo padrão e atribuo um nome, vou chamar de VG. Executo, ele criou também o meu dado de vegetação. Então eu já tenho 3 rastros aqui gerados. Vamos utilizar também aqui o dado de uso e cobertura. Vamos usar também a vulnerabilidade e vou dar a ele o nome de U, né? Vou atribuir a ele a letra U e executo. Também ele converteu aqui de vetor para raster. Então, a gente termina aqui a primeira fase, que é a criação dos fatores geologia, vegetação, solos e uso e cobertura. Vamos seguir agora para o segundo passo do nosso vídeo.
Esse passo agora é a criação do fator geomorfologia. Então eu vou desmarcar aqui os rastros que a gente já criou, os fatores que a gente já criou. Como a gente viu na apresentação, fator geomorfologia ele é composto por 3 variáveis: o grau de dissecação, a amplitude interfluvial e a declividade. A declividade aqui eu estou trabalhando em percentual. Se você quiser aprender como foi que a gente fez o dado de amplitude interfluvial e o grau de dissecação, aqui no canto da tela vai aparecer um link para o vídeo que eu ensino você a construir essas 2 variáveis. Então a gente não vai criá-las aqui porque ela já foi criada em outro vídeo. Então você acessa o link e cria o dado. A gente vai trabalhar aqui agora com a declividade. Então eu já criei a declividade. Então com a minha declividade em percentual já gerada, eu vou fazer a reclassificação do meu dado de declividade, certo? Então eu acesso aqui a ferramenta r.reclass e aqui na minha camada raster de entrada eu vou escolher o meu dado de declividade, que é esse que eu criei. Aqui no arquivo que contém as regras de classificação, vou utilizar um arquivo de texto que eu já criei previamente as regras. Então eu vou acessá-lo aqui. Esse arquivo eu vou disponibilizar para vocês num link aqui na descrição do vídeo. Segundo também o método que o autor propôs e que eu expus lá na apresentação, você vai fazer a reclassificação conforme esses níveis que o autor coloca, desde a declividade 0 até o máximo que ela chega, variando de 1 até 3. Então, esse arquivo está para download, você aponta para ele e mantém os demais dados padrão, salva o seu arquivo com o nome de declividade reclass. Você fica à vontade também para dar o nome que você achar mais interessante. Vou mudar aqui para TIFF e executo. E ele vai fazer a reclassificação do dado. Dado reclassificado, que ele renderiza paletizado, eu vou mudar para banda simples cinza e ele vai me mostrar aqui mínimo 1, máximo 3. Então eu tenho aqui criado já a minha amplitude interfluvial, o meu grau de dissecação e a minha declividade, todos na mesma notação, tá vendo? De 1 a 3. Agora, conforme a gente viu na apresentação inicial, o fator geomorfologia é a média dessas três variáveis. Como é que eu calculo? Eu venho aqui em raster, calculadora raster, abro parênteses e somo essa variável, seria a minha amplitude altimétrica, a minha amplitude interfluvial e a minha declividade reclassificada e divido por 3. Salvo. Vou atribuir aqui a letra G. Vou escolher aqui o SRC de saída CIRA 2000 em UTM e executo. Gerado aqui o meu fator G, jogo ele aqui para os meus fatores. E varia também, assim como os outros, de 1 até 3 ou em valores intermediários entre 1 e 3, caso você não tenha, né, os valores mínimos e máximos. Agora, por fim, a gente vai gerar o nosso dado de
clima. Para isso a gente vai utilizar aqui o nosso dado de chuva. Eu mapeei, né? Eu levantei 8 estações. Esse dado de chuva aqui está em CSV. Né? Eu vou apagar aqui ele, eu vou remover ele e vou iniciar o procedimento de acesso a um dado em planilha. Então eu venho aqui nessa vírgulazinha e acesso a minha planilha já criada e salva em CSV. Então eu abro, eu configuro aqui a minha camada, ela já está configurada. O meu campo X é de longitude, meu campo Y é de latitude, a minha projeção eu vou escolher WGS 84 e vou adicionar o dado na minha tela. Então aqui eu tenho, ainda em formato só de tabela, as minhas estações. Então vamos acessar aqui a tabela de atributos. A coluna que eu vou trabalhar é a da intensidade pluviométrica. Eu expliquei para vocês no início do vídeo como é que a gente calcula esse dado. Então, é essa coluna aqui que vai servir como base para a gente espacializar o dado de chuva e gerar a variável clima. Então, eu vou fechar aqui, vamos salvar o nosso dado de CSV para Shape. Então aqui eu vou dar o nome de chuva vetor, escolher a opção sigas e no mais eu dou OK. Então já posso remover esse dado aqui e eu tenho o dado idêntico agora como shapefile. Como é que eu vou gerar meu dado? Eu vou fazer uma interpolação e eu vou utilizar o método do inverso da distância ponderada. Então eu acesso aqui, basta eu escrever IDW na minha caixa de ferramenta, né, a pesquisa da caixa de ferramenta, dou um duplo clique e abro. A camada vetorial que eu vou trabalhar é chuva vetor. O atributo de interpolação é o IP, que é a intensidade pluviométrica que a gente viu como calcular. Adiciono. A distância para o coeficiente P eu vou utilizar 2, então eu vou trabalhar com o inverso do quadrado da distância. A minha extensão, eu vou selecionar a extensão na tela. Vou escolher esse tamanho aqui. O tamanho do pixel, eu vou escolher 30, que é o mesmo valor que eu tenho trabalhado nos outros fatores, e salvo o meu arquivo inicial, né? Eu vou colocar aqui clima 1, porque a gente vai proceder corte, vai proceder reclassificação. Salvo, trocar aqui para TIFF e executo. Gerado aqui o meu dado. Então, quanto mais escuro, menor a intensidade pluviométrica, quanto mais claro, maior a intensidade pluviométrica. Agora a gente vai reclassificar esse dado aqui conforme a gente viu na apresentação inicial. Então vamos acessar aqui a opção reclassificar por tabela. Escolho aqui o meu dado de clima, acesso aqui a tabela de reclassificação. Então a regra, conforme apresentado no início do trabalho, ela varia da seguinte maneira: até 50, o valor de intensidade pluviométrica, a gente atribui valor 1. Intensidade pluviométrica que varia de 50 até 75, a gente atribui valor 1.1.
variando entre 75 e 100, 1.2, variando de 100 até 125, 1.3. Como o nosso dado só vai até 112, então a gente para por aqui. Dou OK. Aqui no intervalo limites eu vou escolher essa opção, essa segunda opção, né? Maior ou igual ao mínimo e menor que o máximo. Salvo o meu arquivo, eu vou chamar ele de clima 2. Escolho aqui a opção TIFF e executo. Então ele vai reclassificar meu dado, ele vai ficar mais nítido, né, as diferenças, né, entre as faixas de vulnerabilidade. Então ele vai reclassificar o meu dado e a gente vai ver aqui de maneira mais nítida, né, as diferentes faixas de vulnerabilidade. Então ele finalizou aqui a reclassificação. Quanto mais próximo de branco, maior a intensidade pluviométrica, maior a vulnerabilidade, ou seja, o potencial de erosão maior, e quanto mais preto, menor. Vamos agora proceder o corte para a gente ter a nossa área de interesse. Então eu vou recortar raster pela camada máscara. Então escolho aqui o meu dado clima 2, minha camada máscara é a área de estudo. Demais dados a gente mantém padrão e salva o nosso arquivo. A gente vai chamar de fator C. Isso aqui já é o final. Mudo aqui para TIFF e executo o corte. Você vê que é bem rápido. Então o nosso município ele vai ter duas faixas de intensidade pluviométrica. Então eu trago aqui para os meus fatores. Na apresentação a gente viu que a vulnerabilidade, ou que a gente também pode chamar de fragilidade potencial, é a média aritmética entre os fatores geomorfologia, geologia, solo, vegetação e clima. Então como é que a gente faz esses fatores? A gente vem aqui na calculadora raster, abre um parêntese e soma. Então o fator G mais o fator R mais o fator S mais o fator VG mais o fator clima. Então eu tenho 5 variáveis, como a gente viu na apresentação. E aí eu fecho parêntese e divido por 5. Aqui eu vou chamar de VP, né? Vulnerabilidade ou fragilidade potencial, certo? Você pode dar o nome que você achar mais interessante. Vou chamar de VP. SRC está ok e dou ok. Então ele vai gerar o meu produto final, que é o meu dado de vulnerabilidade. Então ele calculou aqui o meu dado, que varia de 1.4 a 2.36. Vamos mudar aqui o aspecto dele, né? Visual. Vou mudar aqui o estilo, certo? Esses dados aqui também estão no link na descrição do vídeo para você utilizar na prática. Então, vou utilizar aqui a escala de vulnerabilidade. A gente viu essas 21 unidades de paisagem lá no início, na apresentação. Então, ele fica com esse aspecto aqui, do OK. Então, a gente vê a variação, ó, variando de ambientes mais estáveis até ambientes mais vulneráveis, né? Que varia aí do amarelo, de uns tons de verde para vermelho.
Para melhorar aqui o visual, né, a gente pode reclassificar esse dado aqui conforme a gente viu também na apresentação. Vou colocar aqui no canto da tela os dados para reclassificação. Então a gente acessa aqui, ó, nosso usado recente, né? Reclassificar por tabela. Escolho aqui o meu raster VP, venho aqui na tabela de reclassificação e vou criar as minhas classes. Então, ó, classe variando de 1 até 1.4, eu vou atribuir valor 1. Variando de 1.4 a 1.8, eu vou atribuir valor 2. Variando de 1.8 a 2.2, 3. Variando de 2.2 a 2.6, 4. E de 2.6 a 3, 5. Esses dados você consegue ver naquela tabela das unidades de paisagem. Dou OK. Intervalo do limite, vou escolher também essa segunda opção. E salvo. Vou chamar VPREC. Salvo. Vou mudar aqui para TIFF e executo. Processo bem rápido. Então eu tenho aqui o meu dado reclassificado. Eu vou mudar aqui o visual dele através do meu estilo e dou OK. Então eu tenho aqui ambientes que variam de estáveis até ambientes moderadamente vulneráveis, né? Eu não tenho aqui a ocorrência de vulneráveis, né? Pelo que a gente pode ver. Então eu vou reduzir aqui um pouco a transparência para a gente observar aqui, né, com o fundo do relevo, como é que as diferentes categorias de vulnerabilidade elas se comportam. Então a gente fez aqui o mapa de fragilidade potencial e agora a gente só soma a essa fragilidade potencial o dado de uso e ocupação do solo. E aí a gente tem a fragilidade emergente. Então eu venho aqui na calculadora raster, utilizo o meu VP e somo com o meu dado de uso. Lembre, eu não vou utilizar o meu dado reclassificado, eu vou utilizar o meu dado inicial. E divido por 2. Né? Eu vou tirar uma média deles dois. E aí eu vou chamar de... Deixa eu botar F aqui, certo? Agilidade emergencial. Confiro os dados aqui, tá OK. E dou OK. Então aqui ele varia de 1.2 a 2.5. Vou mudar aqui para a banda simples falsa cor. Vou inverter aqui o gradiente de cores. Vou deixar 5 classes. Então esse dado aqui já me mostra a fragilidade potencial da minha área somada com o meu uso. Então as áreas que são formadas por zonas urbanas, por exemplo, elas tendem a ter valores de vulnerabilidade mais altos. Vou aplicar uma transparência aqui, botar 65% e vou utilizar o satélite aqui, o Google Satélite. E aí a gente vê aqui, né, mais próximo da vulnerabilidade mais alta, as áreas com áreas urbanizadas. E com vulnerabilidade menor, né, áreas que mostram menor perturbação, né, áreas que têm usos menos agressivos, né? Como exemplo, a gente tem aqui a urbanização, a gente tem o solo exposto, a gente tem mineração. Nessa área aqui a gente provavelmente vai ter predominantemente vegetação. Então é basicamente isso, né? O nosso trabalho ele basicamente finaliza aqui.
Se você quiser, por exemplo, calcular, pegar esse meu dado reclassificado aqui, eu quero um relatório para saber quanto cada classe dessa representa em unidade de área. Então eu posso fazer um relatório aqui através dessa ferramenta, reporta a camada raster de valor único. Então, da minha fragilidade potencial, eu escolho a minha camada, basta dar um executar. Aí vai aparecer esse link aqui. Você clica, ele abre uma tela e mostra, né, o valor que eu atribuí 1 tem essa área e assim por diante. E aí você tem um relatório, né, de quanto cada classe que você mapeou representa no contexto geral. Então eu finalizo o vídeo aqui. Se você gostou do vídeo, dá um like. Espero ter ajudado. Se você ficou com alguma dúvida, você pode deixar aí nos comentários. E até a próxima.